Vamos falar sobre o dólar americano. E olha, não é só uma moeda, né? É quase uma força da natureza. Uma que molda toda a nossa economia global. Pensa só, ele afeta tudo, desde o preço do petróleo até a economia de países inteiros. Então a grande pergunta é como é que uma única moeda conseguiu um poder tão grande, tão extraordinário? É isso que a gente vai desvendar agora. Uma ótima maneira de entender essa importância toda é pensar no dólar como o sangue que circula na economia mundial. É isso mesmo. Ele está em todo lugar, ele impulsiona o comércio internacional, as reservas dos bancos centrais, basicamente tudo. Mas, claro, essa dominação não aconteceu da noite para o dia. Para a gente entender as origens disso, a gente precisa voltar no tempo, lá para as ruínas de um mundo que tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos eram uma potência econômica incomparável. Não tinha para ninguém. Aí, em 1944, na Conferência de Bretton Woods, o dólar foi colocado bem no centro do novo sistema financeiro, e ele era atrelado ao ouro. Mesmo depois que o presidente Nixon cortou esse vínculo em 1971, a estrutura já estava toda montada, sabe? E o dólar continuou no topo. Certo. Então, o que é que sustenta esse império monetário hoje em dia? A resposta, a gente vai ver, está em três pilares de poder que se reforçam o tempo todo. E são eles: a chamada gravidade econômica, a canalização global e uma força inigualável. Entender esses três pilares é a chave para decifrar o poder do dólar. Vamos começar com o primeiro pilar, a gravidade econômica. É basicamente o imenso poder de atração da economia dos Estados Unidos. Dá para pensar nela como um planeta gigante, cuja gravidade puxa tudo que está ao redor na sua direção. E que tamanho, hein? A economia americana representa sozinha cerca de 1/4 de toda a produção econômica global. O PIB nominal deles ultrapassa e muito o dos concorrentes mais próximos, como a China e a zona do euro. Mas não é só uma questão de tamanho, não. A confiança no dólar é construída sobre uma base muito sólida. Liderança em tecnologia, mercados de capitais gigantescos e com muita liquidez, um sistema jurídico robusto e universidades de ponta que atraem os melhores talentos do mundo todo. Tudo isso faz dos Estados Unidos um porto seguro para investimentos. Agora o segundo pilar. É o que a gente pode chamar de canalização invisível do sistema. Pensa na infraestrutura financeira que torna o dólar uma peça quase impossível de se desviar. E bem no centro dessa canalização estão os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Eles são vistos no mundo inteiro como o ativo mais seguro que existe. São o padrão ouro para investimentos sem risco. E para comprar esses títulos, adivinha, precisa ter dólares. Isso nos leva a uma sacada de mestre: o ciclo do petrodólar, que foi estabelecido lá nos anos 70. Funciona assim: o petróleo é precificado em dólares. Isso força todos os países a terem dólares para comprar energia. E o que as nações que exportam petróleo fazem com essa montanha de dólares? Elas reciclam, investindo de volta em ativos dos Estados Unidos, como os títulos do Tesouro. O resultado de tudo isso é um ciclo que se autorreforça. É como um motor perpétuo que gera demanda constante por dólares. Então, a lógica é essa, olha só. Os bancos centrais do mundo todo guardam dólares como reserva. Eles investem esses dólares em títulos dos Estados Unidos, o que mantém os juros americanos baixos. Isso ajuda a economia americana a ficar forte, o que, por sua vez, reforça a confiança global no dólar. E aí o ciclo recomeça. E isso nos leva ao último pilar. E esse aqui não é sobre economia, não. É sobre poder bruto. O terceiro pilar é a força militar e geopolítica. A dimensão do poder militar americano é impressionante. Os gastos com defesa dos Estados Unidos são maiores do que os das próximas 10 nações somadas. Essa força toda garante a segurança das rotas comerciais globais e, no fim das contas, a estabilidade do sistema que o dólar lidera. E esse poder também tem um lado ofensivo. Como a maioria das transações internacionais passa por bancos americanos, os Estados Unidos podem, na prática, cortar o acesso de um país inteiro ao sistema financeiro global. Eles usam as sanções como uma arma geopolítica incrivelmente potente. Mas, como dizem, ser o rei tem seu preço. Vamos dar uma olhada no custo de ocupar esse trono monetário. Estar no topo oferece o que muitos chamam de privilégio exorbitante. Os Estados Unidos podem pegar empréstimos muito baratos pagando na sua própria moeda. Por outro lado, um dólar forte acaba prejudicando as exportações americanas e o uso excessivo de sanções incentiva os rivais a procurarem alternativas. É uma verdadeira faca de dois gumes.
Apesar desses desafios e de todo o papo sobre desdolarização, os números ainda contam uma história bem clara. O dólar continua sendo quase 60% de todas as reservas cambiais do mundo. Muito, mas muito à frente de qualquer concorrente. Então, o veredito, por enquanto, é que nenhuma alternativa realmente viável apareceu. Nenhuma outra moeda hoje oferece a mesma combinação de tamanho econômico, mercados profundos e, claro, a percepção de estabilidade que o dólar oferece. O que nos deixa com uma última pergunta, que é bem provocadora. O que seria necessário para, de fato, destronar o dólar? O império pode até não ser eterno, mas, por enquanto, o rei continua firme e forte no seu trono.